Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 358. Com a graça de Deus, começamos o último livro da Sagrada Escritura. Um livro muito esperado por várias pessoas. Um livro de difícil interpretação, muitas vezes que nos assustou quando criança, que nós temos curiosidade de conhecê-lo melhor. Começamos hoje a leitura e a meditação do Apocalipse. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para começarmos hoje a leitura e a meditação do Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura. No começo da meditação de hoje, Padre, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos a responsabilidade da leitura pessoal dos Salmos. Então você se organiza, eu confesso, eu mesmo estou um pouco desorganizado, vou pegar aí um final de semana, vou pegar uns 2 dias e vou dar uma boa adiantada. O Salmo é uma leitura muito rápida, tem salmos que são muito curtos, muito fácil de ser entendido. Então, quem não começou ainda o Salmo é uma responsabilidade de cada um. Se vocês estão assistindo esse vídeo, quando ele está sendo gravado, hoje é dia 24 de dezembro, é véspera do Natal. Então, uma oportunidade muito boa, apesar da correria do Natal, para você se organizar, tirar algumas horas e adiantar o Salmo. Não vai valer dizer que leu a Bíblia toda se acabou não lendo os Salmos, tá? Então, leia os Salmos. E aí a leitura dos Salmos, são 150 Salmos, com certeza será um deleite para a nossa alma. Irmãos e irmãs, começamos o Apocalipse. O Apocalipse é um dos livros mais difíceis de ser compreendido. Por quê? Porque nós estamos diante de uma literatura que é diferente. Nós estamos diante de uma literatura que é simbólica, que nós estamos em um período de perseguição, possivelmente depois do ano 70, depois do período que começou a perseguição aos cristãos. Nós estamos em um período que Roma estava cada vez mais aumentando a sua crueldade em relação aos cristãos, a também algumas colônias do Império. E na leitura do Apocalipse nós vamos ver que nesse contexto de perseguição e devido à opção desta literatura apocalíptica, nós temos muitos símbolos. E esses símbolos, eles são utilizados porque nós estamos diante de uma linguagem que era para ser compreendida apenas pela comunidade que estava recebendo a carta. Talvez por causa da perseguição, talvez devido à riqueza do gênero literário que é simbólico, pode ter várias razões, mas seguramente o autor ele queria que apenas a comunidade que receberia a carta, que era a comunidade dos cristãos, pudesse entendê-la, aquilo que estava acontecendo. Nós vamos perceber ali no primeiro, no segundo capítulo, que esta carta ela é endereçada para 7 igrejas que estão na Ásia, estão na atual Turquia. Então, elas fazem parte de uma região que tinha uma capital, que tinha a capital daquela região da colônia do Império Romano. E a capital era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, nós vamos ver que foi a primeira das revelações, o primeiro conselho, a primeira mensagem da carta que começa. Essas mensagens começam ali pelo capítulo 2, vai ser endereçada para esta que era a capital daquela região que a carta foi endereçada, que é a região de Éfeso. Depois tem mais 6 cidades, então a carta é endereçada a estas cidades. O autor, o nome dele aparece como João, alguns dizem que era um outro João. A tradição da igreja sempre disse durante séculos que nós estamos diante de João Evangelista, daquele que cuidou de Nossa Senhora. O padre vai
fazendo a meditação e nós vamos vendo como que o texto é dividido. Mas para ajudar aqui no primeiro dia, que nós temos uma visão geral daquilo que nós vamos ver, eu sugiro que nós tenhamos assim na nossa mente 4 partes principais. A segunda e a terceira são as maiores delas. A primeira parte é uma parte introdutória. Esta parte introdutória, ela vai nos dizer sobre a visão inaugural, e aqui o autor ele vai dizer por que ele escreve, ele teve uma visão inaugural, que é também considerada uma missão, e aí ele vai mencionar aquelas que são as cidades que estavam recebendo a mensagem, a carta. Aí ele endereça a carta a 7 cidades. E aí depois começam os blocos das visões. Aqui são 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai dos capítulos 4 até o capítulo 11, e aqui nós temos essas visões mais relacionadas ao cosmos e à criação. Então, são visões mais gerais em relação a tudo aquilo que faz parte da natureza. Então, nós temos o cosmos, nós temos a criação. Depois nós temos uma segunda série de visões. Essa segunda série de visões, ela começa no capítulo 12 e ela vai até o comecinho do capítulo 22. Podemos dizer assim até o versículo 5. E essas visões, elas vão dizer principalmente em relação à história da humanidade. Então as primeiras visões em relação ao cosmos, em relação à natureza, à criação, do capítulo 4 a 11. E aí depois do capítulo 12 até o último capítulo, que é o capítulo 22, mas no finalzinho, esta visão diz mais respeito ao ser humano, à história da humanidade. E aí no final, uma quarta e última parte, nós temos o epílogo, que é a conclusão. Esse epílogo começa no versículo 6 e vai até o último versículo, que é o versículo 21, aqui no capítulo 22. 3 temáticas aqui são muito importantes, e tendo essas temáticas aqui em mente, agora não apenas ouvir, mas nós vamos compreendê-las, tendo essas temáticas em mente, nós vamos entender um pouco daquilo que o autor sagrado está nos dizendo. Então, novamente, nós estamos diante de um texto simbólico, nós estamos diante de uma literatura que se chama literatura apocalíptica, uma literatura que é diferente de uma literatura histórica. Existem diferentes tipos de literatura. Existe uma literatura que ela é poética, existe uma literatura que ela é jornalística. Então nós sabemos que, diferenciando a literatura, também diferencia a nossa forma de compreender e interpretar o texto. Então aqui nós devemos ter muito cuidado, pode ser que tenha algumas exceções dentro do texto, mas muito cuidado para não analisarmos e vermos as coisas de forma fundamentalista e ao pé da letra, porque o autor não tinha esse desejo. Tem textos no Antigo Testamento, ali nós temos Ezequiel, nós temos Daniel, que também usam muito desta forma literária, que é a forma apocalíptica e simbólica. E aqui no Novo Testamento, principalmente, eu imagino que unicamente esse texto de Apocalipse escolhe esta forma literária. Então nós vamos pensar em 3 temáticas, e entendendo essas 3 temáticas vai ficar mais claro aquilo que nós vamos encontrar na carta. Primeira temática nós podemos chamar de consolidação da fé. O texto ele visa encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, lembrando-os da presença constante de Cristo. Então, em um período de perseguição, em um período que muitos dos apóstolos já tinham se tornado mártires, em um período de grande crueldade, o livro do Apocalipse. Essa palavra que o padre vai dizer quando vocês pensarem em Apocalipse, eu sugiro que vocês lembrem esta palavra. É a palavra esperança. Esperança. Lembrou do Apocalipse? Normalmente aqui, no bom sentido, o padre vai fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça. No bom sentido, porque quando a gente pensa em Apocalipse, o que a gente pensa? Fim do mundo. O que a gente pensa? Destruição. O que a gente pensa? Medo. O que nós pensamos? Em coisas assustadoras. Então, quando você pensar no Apocalipse, e aqui cada um vai fazer esse exercício mental para isso ficar gravado, se eu pudesse eu abrir a minha cabeça, abria de vocês, colocava esta única palavra para a gente jamais esquecer. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Por que de esperança? Aqui nós estamos em um tempo de dor, aqui nós estamos em um tempo de sofrimento. Lembra quando foi a pandemia?
Lembra quando tem uma pessoa com grande enfermidade? O que acontece? Nós precisamos ter uma voz, nós precisamos ter um cuidado de esperança. É um livro de esperança para falar para a comunidade. Cristo, ele terá a última palavra, ele vencerá o mal. Então, durante o livro, nós vamos vendo aqui um grande combate da igreja contra o império, contra os seus perseguidores. E tem momentos que parte da humanidade vai ser destruída, tem momentos ali de grande sofrimento, mas no fim, quem prevalece é o Cristo. É um livro de esperança para a consolidação da fé da comunidade, ensinando que a última palavra será a palavra do Cristo. Um livro de esperança, consolidação da fé. Também é um livro de revelação escatológica. E aí quem vai estudar teologia no ano que vem, nós já estamos lançando os primeiros vídeos. A palavra escatológica, coloque ali no dicionário que cada um vai aos poucos, dicionário teológico que cada um aos poucos vai criando. Quando nós utilizamos este termo escatologia, nós estamos falando das coisas últimas, ou seja, de como vai ser a consumação dos tempos, de como que será a segunda vinda de Cristo. Então este texto, chamando este texto de revelação escatológica, que nós estamos falando de uma revelação que torna conhecido aquilo que vai acontecer, aquilo que será o futuro. Este texto é uma visão, é uma apresentação do futuro, mostrando que o sofrimento presente, ele terá um fim glorioso. Querido irmão, querida irmã, tenha muita clareza também diante de você, diante da sua mente, esta realidade. Nós estamos diante de um livro de revelação escatológica, um livro que apresenta a cada um de nós aquilo que será o futuro. Mas antes de dizer o que será o futuro, o livro tem como objetivo principal ser um livro de consolidação da fé, ser um livro de esperança para a comunidade. Uma terceira temática que nós também vamos encontrar nesse livro, aqui principalmente na última parte, na primeira e na última, confesso que essa é uma das que eu gosto mais. Aqui nós temos a liturgia e a adoração. Tem um grande autor, o padre disse que ele vai ser muito usado no curso de teologia que nós vamos estudar no próximo ano, Scott Hahn. Ele era um pastor protestante, se tornou católico, tem até filho padre. Ele escreveu um livro falando sobre as bodas do Cordeiro. E aí ele conta que o livro do Apocalipse, ele vai narrando a estrutura e a liturgia da Santa Missa. Então, no livro do Apocalipse, nós vamos ver como que vai ser a liturgia celeste, como que vai ser a celebração no céu. Aqui nós temos uma linguagem com cantos, com sacramentos, com ceia, indicando que a revelação também tem a função de nutrir a vida de oração da igreja. Então é um livro que também mostra aspectos litúrgicos e de adoração, para dizer como que a comunidade deveria nutrir a sua vida espiritual e como seria a vida na eternidade. Em muitos momentos, lendo o Apocalipse, nós vamos imaginar que nós estamos ouvindo, conhecendo aquilo que será o céu, que será uma profunda adoração a Deus. Em outras palavras, mais simples, o Apocalipse diz como será o céu. O Apocalipse, ele revela coisas futuras. O Apocalipse, ele é um livro de esperança. Se pudéssemos utilizar aqui, resumir tudo em 3 termos: esperança, escatologia, futuro, e também liturgia. Apresenta a liturgia celeste, apresenta como que será a eternidade. Então aqui é um resumo longo, mas que vai nos ajudar a compreender um pouco esse livro, que é um livro totalmente simbólico. Avancemos então para o começo do livro. Nós vamos ver que ele é simbólico desde o início. Olha o primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Então, como que o texto começa? Revelação de Jesus Cristo. Eu circularia este termo, revelação de Jesus Cristo. E a primeira palavra, revelar. O que é revelar? Revelar é tirar a cortina. Revelar é tornar público. Revelar é tornar conhecido. Então, o que é o Apocalipse? É uma revelação. É um livro, uma literatura
que diz aquilo que vai acontecer, revela aquilo que são os ensinamentos, revela aquilo que vai ser trazido para cada um de nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, neste prólogo, nesta introdução, que vai até o versículo 3, do 1 a 3, o autor ele vai dizer como que ele recebeu esta missão de Deus. Ali o texto continua dizendo: eu, João, servo de Deus, o qual atestou tudo, viu como sendo palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, cada um de nós, que observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, muitas vezes vai dizer o tempo está próximo. Aqui, seguramente, se nós observarmos assim ao pé da letra, nós vamos dizer, olha, passou 2000 anos e Cristo não voltou. Só Deus, ele vai dizer isso no autor, a volta de Cristo é como se fosse a volta de um ladrão, ninguém vai saber exatamente o dia, mas o texto nos deixa claro que Cristo, ele voltará. E aí começa o texto dizendo para quem que esta carta é endereçada. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte de Deus. Aí ele vai dizendo quem é Deus. Aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Olha o versículo 7, como que fica claro que Jesus, ele voltará, como que Jesus, um dia ele estará novamente conosco. Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. O texto continua, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Então, o texto deixa claro que Jesus, ele voltará. Vamos ver aqui em que a carta, ela é endereçada. Versículo 9 aqui vai dizer João, o autor do texto, onde que ele estava. Ele estava em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Quando eu fui uma vez para a Turquia, para esses lugares onde São Paulo fez a sua primeira viagem missionária, e depois tive a oportunidade também de visitar 3 dessas 7 igrejas. Uma pessoa disse assim, padre, você deve ir para a Ilha de Patmos. E aí fui pesquisar como que é para ir para a Ilha de Patmos, que foi onde que João, ele disse que ele viveu. Então nós precisamos ir ali para a capital da Turquia, que hoje é Istambul, antigamente era Constantinopla. Preciso pegar um navio, um barco, tem um que vai de manhã, depois ele volta no final da tarde, e aí é preciso pelo menos umas 3, 4 horas ali de viagem. Então é isso que aconteceu com São João. Ele saiu da parte terrestre, da parte continental, e aí ele vai e é levado para uma ilha. E o local que ele escreveu o Apocalipse, aqui é muito claro no versículo 9, é esta ilha, a Ilha de Patmos. Eu, João, vosso irmão, e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança de Jesus, encontrava-me na Ilha de Patmos. E aí ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, seguramente, ele diz que ele estava na tribulação, ele estava preso, ele estava exilado. Versículo 11 vai mostrar as 7 igrejas que o texto ele é endereçado. Escrevo o que vês num livro e envia-os às 7 igrejas. Opa, a capital ali da província, Éfeso. Depois Esmirna, onde São João, ele deixou ali um sucessor chamado Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna. Ali, essa história de São Policarpo é linda, é linda, é linda. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, há estas 7 comunidades aqui, é uma região, as cidades são muito próximas umas das outras. A maioria dessas cidades tem praticamente nada de ruína. Onde tem ruínas ainda, aqui é principalmente em Éfeso, em Esmirna, em Laodiceia. Então, a carta é endereçada a estas comunidades. O padre vai resumir, dos versículos 12 ao versículo 16, nós vamos ouvir que Jesus Cristo é o Filho do Homem, que ele é divino e que ele é humano. Sempre quando aparecer esta palavra Filho do Homem,
Quando aparecer esta palavra filho do homem, se vocês quiserem uma fundamentação bíblica do que isso significa, por que Jesus diz sempre, eu sou o filho do homem, eu sou o filho do homem? O que significa ser o filho do homem? Lembra do nome mais bonito de homem que vocês conhecem, o nome Daniel. Lembra do número da perfeição, o número 7. Lembra de Nossa Senhora de Fátima, o dia 13. Daniel 7:13. E aí vocês vão pegar Daniel 7:13 lá no Antigo Testamento e vão ver a definição do que é o Filho do Homem. Filho do Homem é alguém que veio do céu. Filho do Homem é alguém que estaria no nosso meio e depois seria elevado novamente para o céu. Então lá no Antigo Testamento, uma brincadeira em relação aos nomes, lá no Antigo Testamento vai aparecer todos os sinais do que seria Filho do Homem. Então vale a pena ler sempre quando ouvir Filho do Homem. O que é Filho do Homem? Não tem como esquecer. Lembra Daniel, lembra 7 e lembra 13. Lembra o nome do Padre, lembra o número da perfeição e lembra Nossa Senhora de Fátima. Então vocês vão ter lembranças boas e aí nós vamos poder ir lá no Antigo Testamento e vamos poder compreender o que significa o Filho do Homem. Do versículo 17 até o final desse primeiro capítulo, versículo 20, aqui nós temos o texto dizendo aqui primeiramente para a comunidade não ter medo, para eles não terem medo. E aí João, ele vai afirmar que Jesus é o primeiro e o último, que Jesus é o centro da história. Agora começam as cartas, ou começa aquilo que um anjo do Senhor, começa pequenas cartas que são endereçadas às 7 comunidades. Então dessas 7 comunidades, a primeira delas se chama Éfeso. Quando nós formos ler estas cartas, são pequenas cartas, pequenos trechos endereçados às 7 comunidades, nós vamos ter em mente aqui uma estrutura dividida em 3 partes. Cada uma dessas cartas contém um elogio, contém uma correção, uma crítica e contém também depois uma promessa. Então, quando nós temos aqui essa chave de leitura, alguns pontos concretos ajudam na nossa interpretação. Então, quando vocês forem ler, pensem assim, aqui existe um elogio, ou mais do que um, aqui existe elogio, existe crítica e existe promessa em cada uma dessas cartas. Nós vamos fazer o exemplo desta primeira carta, que é a carta aos Efésios, ou a carta a Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Introdução. Conheço a tua conduta, tua fadiga, olha os elogios. Conheço a tua conduta, a tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que te diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Elogios. Agora vem críticas. Correção, às vezes não nessa ordem, mas aparece sempre as 3 coisas. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te converteres, removerei teu candelabro e tua posição. Tens de bom, contudo, que detesta a conduta dos nicolaístas, que era uma heresia daquela época, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Agora, a promessa, veja. Ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então aqui nós temos a carta endereçada à primeira comunidade, que é a comunidade de Éfeso. Depois nós temos na sequência Esmirna, nós temos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e temos também Laodiceia, aquela que eu penso que vale mais atenção ser lida e ser meditada é a carta, o trecho a Laodiceia, mas todos eles muito belíssimos. Amanhã nós vamos meditar os capítulos 4 e 5, são apenas 2 capítulos, mas o padre vai voltar e nós vamos meditar aqui um pouco
com um pouco mais de calma estas outras 5 igrejas que hoje nós apenas citamos o nome. Então nós já temos aqui a explicação, a contextualização daquilo que é o Apocalipse, e agora o texto ele foge um pouco no início dessa literatura apocalíptica, ela é como se fosse uma carta mesmo, é como se fosse uma exortação, então nós vamos ver a exortação às 7 cidades. E aí depois que termina essas 7 cidades, nós começamos as visões a partir do capítulo 4, o que, com a graça de Deus, veremos amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme, celebre o dia de hoje, prepare o seu coração, porque amanhã, com a graça de Deus, será Natal. Mas se organize e continue acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.